terminou o impasse na guerra civil não declarada do ZEUA, que durou todo o verão, e os mocinhos já começaram uma série de movimentos impressionantes contra a Cabala, incluindo abater seus satélites secretos, confirmaram várias fontes. Além disso, uma reinicialização completa do sistema financeiro global já começou, afirmam fontes da CIA ligadas ao lado bom alto descrito da família Rothschild. E isso é apenas um prelúdio para o que promete ser um mês de setembro muito agitado, concordam as fontes. A desmobilização de satélites foi relatada, pela primeira vez, pelo misterioso blogueiro que, sendo separadamente confirmada de forma independente por 3 fontes. Em 30 de agosto, os satélites e supercomputadores da CIA foram desligados e provavelmente confiscados pela nova força espacial do presidente do ZEUA Donald Trump, conjuntamente com GCHQ, British Intelligence, que foram removidos da base de dados da NSA para, também, tornar os cabalistas do Reino Unido, Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Japão, França, Alemanha e Israel surdos e cegos, explicaram fontes do Pentágono. Uma fonte da CIA na Ásia que estava envolvida na criação da rede secreta de satélites que foi desmobilizada na semana passada, emitiu a seguinte advertência aos colegas: estamos em perigo potencial. Espero que seus veículos tenham combustível e tenham comida e água de emergência em mãos. Não há como dizer quem fez isso, ou porque, agora que alguns de nossos satélites caíram, só Deus sabe o que nos aguarda. Enquanto isso, uma terceira fonte diz que a facção de Nathaniel Rothschild estava envolvida nesse desmantelamento, dizendo: Nat está de volta ao jogo, ele está conosco. Estamos desmantelando a rede global de comunicações nazista antártica. Isso inclui vários satélites em órbita, um dos quais já foi eliminado. A desmobilização das comunicações é um prelúdio para uma ofensiva militar e financeira contra a Cabala, concordam fontes do Pentágono e da CIA por razões de segurança operacional. As fontes do Pentágono não podem falar muito sobre a ação militar, além de que uma ofensiva militar do ZEUA está em andamento para acabar com a Cabala indefesa e desorientada. No entanto, a dimensão financeira da remoção da Cabala envolve $1 com padrão ouro e prisões na semana que vem, diz o ex-agente da CIA e oficial de inteligência naval, Robert David Steele. Realmente nunca existe um ex. Fontes separadas da CIA ligadas aos Rothschilds acrescentam: já estamos num colapso global de moedas e que não pode ser parado. A redefinição financeira é iminente. Veja o que acontece com o preço do ouro e da prata. Trump tem um papel muito importante a desempenhar, por estar intimamente ligado ao lado bom do clã Rothschild. Nat está em jogo novamente. Enquanto isso, o lado negro da força financeira também está ocupado, diz a fonte, observando: a rupia da Indonésia está sendo esmagada pelo dólar. Este é o resultado da aquisição da PT Freeport, a gigantesca mina de ouro, em Papua Nova Guiné pelo governo de Jokowi. Os redutos sionistas casarianos na cidade de Londres estão destruindo moedas nos países que não se curvam às suas demandas. Brasil, Argentina, Venezuela, Turquia e Indonésia são os primeiros a serem atingidos. Os casarianos estão tirando dinheiro de todos esses países porque estão desesperados por ouro, agora que os suíços estão sendo forçados a devolverem os depósitos de ouro do BIS aos seus legítimos proprietários, dizem fontes da White Dragon Society, Sociedade Dragão Branco, WDS e SDB. Pode ser por isso que as fontes de inteligência britânicas, que cortaram todo o contato com a SDB, logo após o ataque terrorista nuclear e tsunami de 11 de março de 2011 contra o Japão, de repente apareceram oferecendo apoio aos planos para uma futura agência de planejamento e podem estar tentando evitar uma aquisição planejada do Banco do Japão pela SDB. Uma reunião está marcada para a próxima semana.
O contato pode ser resultado do que parece que a surpresa de outubro chegou cedo com as armas de agosto, uma vez que Trump, em 31 de agosto, proclamou que setembro seria mês de emergências e que poderia lançar bombas da verdade sobre 11,9 e 11,03 polegadas, explicam fontes do Pentágono. Além disso, as fontes continuam, 17 anos depois das Torres Gêmeas terem sido destruídas, o subsecretário de Estado John McCain foi executado, 17 dias antes do 11/9, na medida em que a tempestade chega ao país em setembro e, enquanto, numa mensagem para patriotas, todo o staff da chefia conjunta de Estado apareceu, quando McCain já estava supostamente morto, em 31 de agosto, para declarar vitória. Outras fontes do Pentágono notam que o caixão de McCain estava lacrado, porque ele estourou seus miolos ou seu corpo não estava no caixão. Há também muita ação acontecendo na frente cibernética, com muitas informações veiculadas de que o Google, o Facebook, o Twitter, o YouTube etc. estão na mira, concordam várias fontes. Esta é a análise de Steele sobre a situação. Os principais agentes de ecologia da mídia social Facebook, Google, Twitter e YouTube estão enfrentando uma ameaça tripla, por causa da desativação consolidada do especialista em mídia alternativa, Alex Jones. Uma ação coletiva foi arquivada e há indícios de que várias ações judiciais coletivas poderiam ser apresentadas, cada uma por uma variedade de vozes conservadoras discriminadas e arbitrariamente encerradas. A recente revelação de que tudo isso não só foi planejado com anos de antecedência, mas, também, da utilização do software especial da NSA para caçar e assassinar digitalmente líderes de pensamento conservadores pelo nome, está despertando o interesse presidencial numa investigação rico. Numa nota mais positiva, existe uma discussão sobre a saída do presidente do Twitter, todavia, apenas quando surgir uma alternativa viável. Os CEOs da Mastodon, Gab, Mendes e Plurk estão sendo abordados por um bilionário conservador, pronto para financiar uma nova ecologia perfeitamente integrada que inclui mensagens de texto, sinopses online, talvez chamadas trombetas, vídeos. O BitChute está trancado como o núcleo lá, arquivos compartilhados e aplicativos de rede e reuniões multiníveis. O ataque aos gigantes da tecnologia na Califórnia provavelmente também levará à ocupação militar real de muitas empresas de alta tecnologia naquele estado, observam outras fontes do Pentágono. A outra grande frente contra a Cabala é a Ucrânia e lá parece que, realmente, haverá guerra séria acontecerá. A agência de notícias russa TASS News reportou que é provável que, neste mês, haja uma guerra envolvendo tropas canadenses, norte-americanas e da OTAN lutando contra os russos étnicos no leste da Ucrânia. Os nazistas do grupo Azov serão encarregados de apoiar a ofensiva na retaguarda. Todas essas operações serão comandadas por militares dos Estados Unidos e Canadá, ou, em outras palavras, por militares da OTAN, disse Daniil Bessonov, porta-voz da República Popular de Donetsk, DPR, informou a TASS, citando a Donetsk News Agency. Putin pegará de volta toda a Ucrânia. O assassinato do líder do DPR derrubou a balança. Isso já está em movimento, dizem fontes da CIA. Há indícios de que a China e a França apoiarão a Rússia neste movimento contra a Ucrânia. A China está prestes a participar de um exercício militar russo, envolvendo 300 mil soldados, 900 tanques e 1.000 aeronaves. Enquanto isso, o presidente francês, Emmanuel Macron, sugeriu de que lado estaria, declarando publicamente que a Europa precisa confiar mais na Rússia e menos no ZEUA para sua defesa. Por sua vez, fontes do Pentágono dizem que os militares americanos não lutarão contra a Rússia para proteger os nazistas na Ucrânia. Se for esse o caso, os dias estão contados para o estado pária dos casarianos naquele país. Também,
Os outros estados casarianos rebeldes, Israel e Arábia Saudita, provavelmente vão pedir a paz antes de serem derrubados. Por enquanto, a Rússia está terminando a guerra da Síria com um assalto final ao Idlib, observam as fontes do Pentágono. Nos próximos dias e semanas, o que precisamos observar é se a permanência de cabalistas satânicos de alto escalão como Benjamin Netanyahu, George Bush Jr., Hillary Bill Clinton, Dick Cheney, Barack Obama e outros, sejam eles clones, doblês de corpos ou computação gráfica, sejam publicamente presos e apresentados frente às câmeras. A outra coisa a ser vista é se Trump, finalmente, irá a público com a verdade do 11 de setembro, como prometeu durante sua campanha eleitoral. Se isso não acontecer, a SDB levará as coisas para o próximo nível. Numa nota final desta semana, enquanto geralmente deixamos a divulgação fora do mundo de coisas do tipo UFO-OVNI para outros, nos sentimos compelidos a enviar este link, enviado para nós pela CIA contendo um link para um OVNI supostamente filmado por uma companhia aérea japonesa, em 2 de agosto. Essas fontes dizem que uma aliança fora desse mundo logo, publicamente, se revelará ao mundo. No entanto, nossa postura continua sendo que, mesmo que os OVNIs existam, e este escritor, pessoalmente, viu e fotografou alguns, por enquanto, de nenhuma maneira visível estão interferindo nos assuntos humanos. Quem deve libertar o planeta somos nós, por nossas próprias ações e, se alcançarmos a paz mundial, então, esperamos que a quarentena deste planeta seja levantada.